Bom dia, tudo bem? E vamos de novo com mais uma semana, mais uma aula, graças a Deus, porque se estamos aqui é porque estamos vivos e isso é de se agradecer muito. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre fichamento. Na aula passada, nós falamos sobre resumo, resenha, interpretação. E vocês vão perceber a importância da aula passada para a compreensão da aula de hoje. É uma complementação do assunto da aula passada. Eu espero que semana passada as aulas foram síncronas. Eu espero que as pessoas que não estiveram presentes nas aulas tenham assistido, tenham acessado o material que está na sala. Nossa disciplina é redação. Eu sou a professora Margarete e vamos dar início à nossa aula de hoje. O fichamento bibliográfico, deixa eu chamar logo a atenção a isso. Eu falo muito aqui em bibliográfico porque eu falo muito de fichamento de livro, mas hoje nós vivemos em uma época em que o acesso ao livro físico está cada vez mais raro. Hoje se acessa muito livro digital ou sites, né? Os chamados e-books, electronic books, são os livros digitais que vocês conseguem baixar, tem várias bibliotecas virtuais com vários livros. Mas eu sigo falando sobre o bibliográfico, mas entenda-se que aqui falam de fichamento de qualquer obra escrita, seja ela impressa ou não. Dessa forma, o fichamento é o quê? O que é fichamento? É uma espécie de resumo, com ou sem comentários, não necessariamente uma resenha, mas você pode anotar qualquer comentário que vá servir para você no futuro, realizado sobre as ideias principais abordadas em uma determinada obra. Aqui, nesse assunto, nesse material, nós estamos nos referindo a livros, peças, documentos, artigos. Quando eu falo livros, eu falo de livros digitais também, livros eletrônicos, livros virtuais. Antes da popularização do computador, que é o que nós temos hoje, o fichamento era realizado com fichas de papel cartão pautadas e os resumos eram colocados na forma de tópicos. Essas fichas tinham um tamanho padrão e eram usadas com frente e verso, facilitando o momento de apresentações e discussões. Qual, para mim, a vantagem e desvantagem dessas fichas, né? Hoje, apesar do mundo moderno do jeito que está, as fichas já me salvaram várias vezes. Uma vez dando aula em faculdade cheia de equipamento, na época o top do top era data show, ou data show, que nem sonhava em data show, retroprojetor, projetor de slides e retroprojetores eram o top do top. E aí eu preparo a aula toda legal no pendrive, e aí quando chega, o que é que acontece? Falta luz. Se eu não tivesse as minhas fichas, ia ser horrível. Não que eu não tivesse conhecimento do conteúdo, mas as fichas, elas vão me nortear para eu saber o que é que eu vou falar depois de quê, para eu ter uma sequência e para não esquecer nada. Então, apesar de parecerem ultrapassadas, as fichas para mim ainda são muito úteis. Até hoje, quando eu vou dar aula, às vezes eu não uso a ficha em si, mas eu faço a anotação dos tópicos no meu caderno, eu levo para a sala, você já deve ter notado, às vezes até para copiar os tópicos no quadro, eu tenho anotados os tópicos, e na hora da explicação não, na hora da explicação eu vou explicar o conteúdo de acordo com o meu conhecimento. Então eu acho que essas fichas ainda são úteis sim, e quando eu falo fichas, eu não me refiro às fichas propriamente ditas, mas assim, há uma anotação. Eu acho importante você anotar. É legal ter no computador, mas lembre que pode faltar luz, e numa hora que falta luz e você precisa daquilo, e aí? Então,
Digamos que você vá apresentar uma palestra, um seminário, alguma coisa. É legal você ter o material escrito, ter pelo menos os tópicos anotados, porque vão te ajudar na apresentação, caso algo aconteça, caso aquele famoso branco, né? Esqueci, ai meu Deus, eu não sei, não lembro mais. Então é importante. Então, antes, né, da popularização do computador, o fichamento era realizado com fichas de papel pautadas e os resumos eram colocados na forma de tópicos. Essas fichas tinham o tamanho padrão e eram usadas com frente e verso, facilitando o momento das apresentações e discussões. Existem fichas, ainda existe, é mais difícil, mas ainda existem essas fichas. Tem umas menores e tem umas maiores. E justamente você vira ao lado dela, porque em uma ficha só você pode conter todo o assunto de uma aula ou de uma explicação. Lembrando, ali não é para você copiar tudo. Lembre, fichamento é uma espécie de resumo. Ali é para você ter tópicos, para você ter as ideias principais. Ali não é para você pegar um livro e copiar todo, senão haja ficha para você copiar ou haja espaço para que você digite tudo. Por terem o mesmo tamanho, né, os cartões, as fichas, geralmente você vai falar sobre determinado assunto ou você tem um arquivo com fichas, você vai usar fichas do mesmo tamanho, para que não se misture, não embole, fica tudo numa ordem. Elas permitem uma fácil organização física, já que poderiam ser guardadas em pastas segmentadas ou nos organizadores e escaninhos de escritório. Era muito comum, ainda existe alguns escritórios que usam, e eu acho que deve usar mesmo, porque, como eu falei, vai que falta energia e você fica sem aquela informação, sem aquele documento. Eu ainda acho interessante você ter ficha sobre algumas coisas, sim. E sendo do mesmo tamanho, tudo padronizado, tudo organizado, você vai arrumar em ordem alfabética, geralmente por ordem de autor, ou por ordem do título do livro, você organiza e você vai encontrar facilmente quando você precisar. Hoje em dia é cada vez mais raro encontrarmos fichamento em papel. Já falamos, é raro, mas não é impossível. Quanto menos as fichas em cartão para comprar. Eu lembro que antes da pandemia nós tivemos um trabalho na escola em que vocês tinham que fichar um livro e demorou um pouquinho para encontrar a ficha, mas ainda existe sim, tem papelarias que ainda vendem sim, e são baratas, são razoavelmente baratas, não são fichas caras, não. Quem faz o fichamento é chamado de fichador. É mais comum hoje encontrarmos o fichamento em arquivos de computador, organizadas por pastas, digitados, bonitinho, cada pasta arrumadinha. Hoje é muito mais comum encontrar isso, fazer isso. Mas lembre que o computador também dá problema. Assim como a ficha dá problema, o computador também dá. A ficha pode rasgar, pode molhar, pode borrar. E o computador pode corromper. Eu já tive vários artigos importantes, vários trabalhos, arquivos importantes, trabalhos importantes que foram corrompidos e eu não consegui recuperar mais. Então, tudo é falho, nós somos seres humanos, somos falhos e as coisas também são falhas. Nada é perfeito. O uso de fichamentos digitais tem o benefício de não se perder tão facilmente como um cartão. Há controvérsias, como eu falei, né? Depende. Eu tenho um computador aqui meu que travou, ele não liga mais, e eu tenho um monte de arquivo importante preso dentro dele. Como estamos em época de pandemia, além de eu estar sem dinheiro para levar para consertar, que eu quero levar em um lugar confiável, tem a questão da pandemia, não dá para estar saindo, pesquisando o lugar para fazer o conserto, mas eu sei que está ali dentro, está guardado. Espero que esteja tudo guardado. Aí falo o que eu falei das fichas, né? Que podem ser rasgadas, manchados. Às vezes você está aqui trabalhando por um descuido, bota um copo com água gelada e aquela água vai, né? Aquela umidade da água, daqui a pouco, quando você vê, manchou e borrou sua ficha toda.
Esses resumos em tópicos são muito importantes durante a pesquisa bibliográfica, pois é com eles que se catalogam todas as leituras, tornando a busca pelas referências e citações precisas, corretas e mais ágeis. Hoje, na fase em que vocês se encontram, talvez vocês não achem de grande importância, e realmente talvez não seja. Vocês geralmente buscam uma fonte única quando a gente passa qualquer trabalho, o primeiro site que vocês acham, vocês pegam dali. Mas quando chegar em uma outra fase da vida, principalmente na fase acadêmica, a fase de faculdade, vocês vão ter que buscar mais fontes. Os professores e vocês mesmos não ficarão satisfeitos com apenas uma fonte. Uma fonte se diz contra isso, outra fonte se diz a favor disso. Você tem que buscar várias para você ter ideias diferentes, opiniões diferentes, justificativas, argumentos diferentes. E aí é que vem a importância de você anotar. Em que livro é que diz que é a favor de tal coisa? Em que livro é que diz que é contra tal coisa? Quem é o autor desse livro? Em que página é que fala isso? Porque se você precisar recorrer a isso, você não vai precisar ler o livro todo de novo, você já tem ali exatamente aquela página que fala sobre aquilo. Então, para o futuro, com certeza vocês vão precisar dessa questão do fichamento. E eu volto a dizer, essas regras não são só para o fichamento feitos em folha de papel. Isso para o fichamento digitado também. A estrutura vai ser a mesma. O que é que vai mudar? É o material no qual você estará fazendo o fichamento. A diferença vai ser essa, o material que você usa. Mas a estrutura vai ser a mesma. Com a utilização de fichamentos bibliográficos, o pesquisador ou estudante também pode organizar suas leituras por tema, área, autor, separar trechos considerados importantes e identificar o motivo pelo qual aquela obra chamou a atenção e será utilizada no trabalho. Eu costumava muito fazer isso com filmes, porque eu gosto muito de trabalhar filmes com meus alunos, então... Aí tem muito filme que tem um nome parecido, ou tem um nome igual, ou aborda um tema semelhante. Eu costumava anotar o nome do filme e o que é que fala aquele, o que é que fala o outro, porque se eu resolvesse trabalhar em sala, eu não precisava assistir o filme de novo. Eu teria todas essas anotações, eu tinha um caderno só com filmes. Eu tinha todas essas anotações e aí bastava passar o filme porque eu já tinha assistido. Quando eu assistisse na sala, eu reassistiria com os alunos e relembraria tudo que eu tinha visto. Isso é muito importante tendo em vista que a falta de referências em citações precisas em artigos, dissertações, teses e outras publicações pode ser considerada plágio, uma das infrações mais graves dentro da comunidade acadêmica. Eu não sei se vocês já observaram, toda aula minha, ao final, tem referências. Por quê? Eu pego imagens da internet, eu pego trechos de coisas da internet, então eu tenho que citar, deixar bem claro que naquele material ali da minha aula tem coisas ali que não são minhas e tenho que deixar claro de onde eu tirei, porque senão é plágio, dá processo, e se for um trabalho acadêmico, você pode até ter o seu trabalho anulado. Isso fica de dica também para essa galerinha que gosta de copiar o trabalho do colega. Isso é plágio é crime. Por isso que a gente não copia, por isso que toda pesquisa que a gente faz, a gente cita a fonte para dar autenticidade ao seu trabalho, né? Para provar que você realmente pesquisou, você buscou e que você tem noção dos seus limites, até onde você avançou, os lugares ou as obras de onde você buscou aquela informação. Isso deve aparecer nos trabalhos. Sempre que eu pego uma imagem, sempre que eu pego informações, observe se no final das minhas aulas sempre não tem referências. Por quê? Porque no meu material de aula eu busquei essas informações em algum lugar ou alguns lugares. E eu tenho que dizer isso. Eu não posso dizer que o trabalho, essa aula toda minha que eu fiz sozinha, tirei tudo da minha cabeça. Eu não posso fazer isso porque não foi.
Tanto que tem partes aqui que vocês vão encontrar em... Ah, a professora copiou, ela fala que a gente copia e copiou. Mas eu citei, eu não disse que fui eu que fiz. Foi de algum lugar que eu pesquisei, coloquei, e aí eu tenho que dizer isso. Por isso que existem as referências. Como mencionado, a folha de fichamento ou o arquivo de fichamento pode ser feita no meio que o pesquisador, aluno, professor preferir. Ou seja, você pode fazer naquela fichinha mesmo, naquela folhinha de fichamento, você pode fazer no documento do Word, você pode fazer no Google Docs ou outros editores de texto que você prefira. Agora, a estrutura é a mesma. O material que você usa vai ser diferente, mas a estrutura do fichamento é a mesma. As informações que vão aparecer no fichamento em folha de papel são as mesmas que devem aparecer no fichamento que for digitado também. Ou até no caderno. Você pode pegar um caderno. Eu fazia muito isso com caderno também. Você pode pegar um caderno e fazer um caderno de fichamento. E ali você vai anotando todas as coisas e fica melhor ainda, que o caderno é mais difícil de você perder. Tá ali escrito. Se por acaso você tiver sem acesso ou tiver qualquer problema com o computador, você tem tudo ali no seu caderno. Você perder um caderno é muito mais difícil do que perder uma ficha. Esse tipo de resumo, o fichamento, como eu falei, o fichamento é uma modalidade de resumo também, porque ele traz informações de maneira sucinta. Ele é utilizado para quê? Ele é utilizado para identificar obras, livros, filmes, peças teatrais, enfim, quando, onde, quem é o diretor, quantas premiações recebeu, a quantas premiações foi indicado, tudo isso. Conhecer resumidamente o conteúdo do material fichado. Você pode fazer o resumo, livro tal, autor tal, edição tal, porque um livro ele pode ter várias edições. Na primeira edição, o autor afirmou isso. Na 10ª edição, o autor fez várias outras pesquisas e ele mudou de opinião e ele vai justificar. Então, eu tenho que saber, aquele livro, se eu for citar em algum lugar que aquela é a primeira edição, ele dizia isso, mas já na 10ª ele mudou de opinião, ou ele manteve a opinião e reforçou ainda mais a ideia que ele tinha. Buscar facilmente as citações e referências. Uma frase que eu acho interessante, eu quero citar no meu trabalho, essas frases que eu coloco sempre nas aulas para vocês. Sempre no final, nas referências, tem de onde eu tirei. Porque não são frases minhas, são frases que eu tiro. E aí depois eu quero me lembrar, meu Deus, de onde foi essa citação? No final daquela aula tem as referências, aí eu vou saber depois de onde eu tirei aquela citação. Iniciar a crítica e comentários sobre o conteúdo. Comentários sobre o filme tal, comentários sobre o livro tal, comentários sobre a aula tal, da professora tal, do dia tal, do ano tal. Tem que ter, para você depois lembrar, porque senão você não vai lembrar depois de onde foi aquilo. Então, deve existir tudo isso. Para tudo isso, você pode usar fichamento. Embasar a produção de textos acadêmicos. Essa fase, como eu falei, vocês vão usar bastante fichamento. No livro, lê um livro, faz as anotações. Por quê? Porque vocês sabem que ao final de todo curso acadêmico, ou quase todo, né, tem alguns cursos que não pedem mais o famoso TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, que geralmente é uma monografia, mas pode ser artigo, pode ser um trabalho prático, pode ser qualquer outra coisa. Já imaginou chegar no final do último ano, 4 anos de faculdade, e no 4º ano você lembrar de todos os livros que você leu durante a faculdade? Então você já começa sabendo que ao final do seu curso você tem que apresentar um trabalho de conclusão de curso. Então toda a leitura que você fizer nesses 4 anos, é legal você fazer um fichamento, você vai ter depois esse material ou noções sobre esses materiais que você vai poder usar na sua produção do seu trabalho de conclusão de curso. Com certeza isso vai facilitar muito sua vida.
Para organizar todas essas informações, o fichamento bibliográfico possui, então, qual a estrutura do fichamento? O que é que não pode faltar no fichamento? Seja ele manuscrito, seja ele digitado, seja ele na folhinha pautada, seja ele no caderno, seja ele no Word, enfim. O cabeçalho, claro, livro, autor, nome da obra, se for para alguma disciplina específica, o nome da disciplina, o nome do professor, o ano e o corpo do texto. O cabeçalho deverá conter a referência bibliográfica de acordo com as normas da BNT, que todo mundo acha que sabe, né? Eu sei a BNT, eu faço de acordo com a BNT. A BNT, vocês sabem que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. É a associação que rege todos os trabalhos acadêmicos, o padrão, o tamanho da letra, a fonte, o espaçamento do texto, tamanho de citação, espaçamento de citação, o recuo de parágrafo, o título, a página inicial, folha de rosto, sumário, referências. Tem uma norma da BNT para cada uma dessas coisas. Ou a norma a que você mais estiver acostumado ou a que o professor exija. Porque às vezes o professor não exige a BNT, mas exige uma determinada norma. Então, deve conter tudo isso no seu trabalho. Além de qualquer outra informação que o autor da ficha, quem está fazendo o fichamento, ache útil para a sua catalogação. Às vezes é uma observaçãozinha que você faz. Esse livro é importante para trabalho sobre tal disciplina, também pode ser usado para tal disciplina. São informações que parecem bobas, mas para a pessoa que vai usar essas informações são extremamente importantes. O corpo do fichamento será composto pelo resumo, né? Se for um fichamento de conteúdo, vai ter um resumo do livro, que você pode comentar ou não. Pode ser só o resumo direto ou pode ser como uma resenha, um resumo comentado do material fichado. Com indicação de citações, você pode fazer um resumo também separado só com citações. Citações de, sei lá, Paulo Freire. E aí você colocar no livro tal, na página tal, Paulo Freire citou isso, copiar e colocar entre aspas. Página tal, isso, entre aspas. E aí você vai ter várias citações. E se você quiser acrescentar ou colocar em algum trabalho, só é recorrer lá ao seu material e você vai encontrar aquelas citações e você já sabe em que livro ela está, em que página do livro ela está, e tem que ter a edição. Porque às vezes na terceira edição ela muda de página, enfim. Então, por isso que é importante essas informações detalhadas na ficha. Cadê? Que o autor da ficha considera interessantes. É o que eu acabei de falar. Já falei sobre esse slide todo. É importante perceber que o fichamento bibliográfico é realizado para uso pessoal de cada pesquisador. Ou seja, você faz o fichamento não é para o professor. O fichamento é para você. Para que você tenha menos trabalho quando você precisar recorrer àquele material. Você não precisa reler todos os livros sobre aquele assunto, porque ali você já tem as informações básicas. Ele poderá conter tudo que for julgado necessário por quem? Por você, pelo autor, por quem está escrevendo, por quem está fichando. Comentários, breves avaliações, críticas, tudo que você julgar importante. A não ser que algum professor peça que você faça o fichamento de alguma coisa. Fora isso, você pode fazer o fichamento para facilitar a sua vida. Desde que seja mantida uma ordem e padrão para todas as fichas realizadas. Claro, fichamentos para a aula de português. No seu caso, quando eu falo, anotem as coisas que vocês acharem relevantes. Aí tem gente que acha que é para me mostrar. Não é para me mostrar para você. Por quê? Quando a gente fizer algum trabalho, fizer alguma coisa, aquela informação que você achou relevante, com certeza, se você achou relevante, ela vai ser importante em algum momento. E aí você já tem ela ali anotadinha. Então, para isso, não é para mostrar ao professor. Até no sentido de você se organizar como estudante.
vai fazer Enem, você não começa a se preparar no terceiro ano, ainda mais agora com as mudanças, né? Vem novo Enem, vem mudanças de avaliação, mudanças para ingressar em faculdade. Então, a partir do primeiro ano, você começa a se preparar e já começa essas anotações de redação, de texto dissertativo. É legal você começar já a organizar isso, a anotar, porque quando você precisar estudar ou fazer aquela revisão para a prova, você já tem tudo ali anotadinho, destrinchadinho, as partes mais importantes. Não precisa estar se acabando querendo, em um ano, estudar as coisas que você deveria ter estudado durante toda a sua vida dentro da escola. É por isso que eu sempre falo, organize seu caderno para você, não é para mim. Ai, vai dar nota no caderno? Não, o caderno é seu. Quem tem que saber o que está escrito ali é você. Você tem que organizar para você, porque você que precisa ler e entender o que está escrito ali. Porque tudo que eu falo aqui para vocês, eu já li antes, eu já estudei antes, eu já vi o que tem. Vocês que precisam entender o que tem no seu caderno, porque quem vai ler seu caderno é você. Seu caderno é útil para você. Até hoje, eu tenho meus cadernos de faculdade. Meus cadernos, quinta série, oitava série, esses não, esses eu me desfiz. Mas os cadernos de faculdade, todos eu tenho até hoje e todos estão bem organizados. O dia que eu precisar, um concurso público ou um concurso para ensinar em algum lugar, eu posso recorrer aos meus cadernos porque não faz vergonha, estão todos organizados, tudo bonitinho, tudo arrumadinho. Então, eu tenho essa facilidade de chegar lá, só relembrar as coisas. Essa padronização, né, de organização do fichamento é necessária porque o propósito da folha de fichamento ou do arquivo de fichamento é auxiliar na organização do grande número de leituras realizadas durante o processo de pesquisa. Eu volto a dizer, hoje a gente pede uma pesquisa, vocês abrem o primeiro site que vem pela frente e começam a copiar. Mas, adiante, nós estamos nos preparando para a vida não só agora dentro da escola, mas para a vida que vem também depois da escola. Então, para a vida depois da escola, você não vai poder se prender a uma única fonte, não. Por exemplo, agora, com essa questão de vacinação, questão polêmica. Não sou, deixa eu levantar, não levanto aqui bandeira de nada, eu não sou a favor de nada, não luto por partido nenhum, eu não luto por nada, eu só peço a Deus misericórdia pela vida humana. Mas lembra quando começou a pandemia, falavam que a cloroquina era um tratamento precoce, outros falavam que não. Você vai acreditar na primeira opinião? Você tem que ler todo mundo que fala que não e por quê, e ler todo mundo que fala que sim e por quê, e aí você vai ter que chegar a uma opinião sua. Qual a opinião que você acha que está melhor embasada, qual que tem um argumento mais forte que te convence, qual que mostra resultados de pesquisa que te convence. Então, você não pode ficar preso a uma única fonte. Você vai ter que buscar várias fontes. E se você não se organizar, não anotar, você se perde. Se perde porque tem muita informação, principalmente hoje, que vocês acessam mais a internet, tem muita informação na internet e muita informação falsa. É igual a notícia. Quantos artistas já mataram durante essa pandemia? Quantas às vezes a gente abre, morre ator fulano de tal, morre fulano de tal, e de repente essa pessoa vem e coloca um vídeo mostrando que está vivo, que a notícia é falsa. Já imaginou a primeira notícia que vê, você acredita, não vai confirmar, não vai buscar? Então é necessário para qualquer pesquisa a leitura de várias fontes, para que se tenha uma informação mais precisa e mais confiável. No entanto, quando um fichamento bibliográfico for solicitado como tarefa da escola, né, o exercício para um aluno da escola ou faculdade, o melhor é usar e padronizar o método e as estruturas requisitadas pelo professor ou orientador, já que a outra pessoa terá que entender sua linha de pensamento e críticas. Ou seja, se eu passar um fichamento para vocês, eu vou dar as instruções de como eu quero que ele aconteça. O que não pode faltar são essas informações que eu falei. Autor, nome da obra, ano,
quando você pesquisou. Hoje não se busca, né, ainda mais com a pandemia, que não se pode buscar mesmo nada na internet ou em biblioteca física. Mas antigamente não tinha essa questão de internet, eram várias bibliotecas aqui em Salvador. Eu tinha que anotar em que biblioteca foi que eu achei aquele livro, porque depois, se eu precisasse dele para qualquer coisa, era só ir lá na biblioteca e eu tinha toda a indicação dele, porque os livros são arquivados, né? Onde, em que fila tá, em que prateleira tá, porque teria facilidade de encontrar e eu resolver o problema que eu tinha. Hoje, pela internet, é legal você anotar que site foi direitinho, para não perder uma letra. Você pode perder uma letra do site que você não copia e você pode perder informação importante. Dicas para um bom fichamento bibliográfico. O que é que um bom fichamento deve ter? Mantenha um simples, objetivo e organizado. É a principal. Nada de muito floreio. Prático. Tem que ser uma coisa prática que você olhou, você lembre para que aquilo serve. E organizado, claro. Senão não adianta você fichar, porque você não vai entender o que tem ali depois. Identifique todas as informações importantes dos artigos, livros ou documentos analisados. É aquilo que eu falei. Título, autor, editora, ano de publicação, edição, primeira edição, segunda edição, a data em que você leu. Às vezes você lê uma informação e você tem uma visão, passa um tempo, você já adquiriu outras informações, você já leu outros livros, esclarece aquela visão que você tinha e você passa a ter uma outra visão. Então é importante anotar todas essas informações. Faça um pequeno resumo da obra e qual o tema tratado antes de iniciar os tópicos. Claro, nome do livro e fala sobre o quê? Fala sobre a saúde mental no Brasil durante a pandemia. Fala sobre a redação do Enem 2021. Você tem que saber, porque senão depois você se perde. Não adianta você ter anotado uma coisa que você nem sabe o que é que tem ali. Você vai ler, não vai entender e não adiantou nada, foi um trabalho em vão. Anote o motivo pelo qual você escolheu ler esse trabalho fichado e no final se atendeu às expectativas. Por quê? Li por indicação do professor, li por interesse pessoal, não atendeu às minhas expectativas, faltou falar sobre isso e isso. Enfim, anote essas coisas são importantes. Identifique as páginas de onde as citações forem retiradas. Se você fizer um fichamento de citação, como eu já falei, Paulo Freire foi o que eu citei, né? Do livro tal de Paulo Freire. Página 1, página 2, isso é de quê? Da edição 1. Se for da edição 3, porque depois, se você precisar recorrer a isso, você sabe. E se você precisar colocar essa citação em qualquer trabalho seu e você for colocar nas referências, que é obrigado, colocou citação, você tem que colocar na referência, já tem ali tudo, você não vai ter trabalho nenhum, porque tudo já está ali. E aí, chamando bem atenção, isso é extremamente importante para quando você for recorrer a uma releitura. Você for recorrer a esse material para fazer uma releitura, você já não vai ter tanto trabalho, porque já tem tudo ali bem organizado. Facilita muito sua vida. Realize as referências de acordo com as normas da ABNT ou como pede o evento para o qual está enviando o trabalho. Como eu falei, existem as normas da ABNT que todo mundo diz que segue, mas que pouca gente segue de verdade. E entende que aquele ditado bem popular, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Pois é, quem vai dar nota? Quem vai ler seu trabalho? Seu trabalho vai para um concurso de poesia. Como é que eles pedem que faça? Não está de acordo com a ABNT, mas o pessoal do concurso quer que faça assim e eles que vão avaliar seu trabalho, você vai fazer como eles estão pedindo. Por mais que você diga, mas meu Deus, não é assim. Mas eles que vão avaliar, você tem que fazer de acordo com a pessoa que vai avaliar o seu trabalho. E aí eu trago para vocês o quê? Um quadro mostrando
os diferentes, na verdade a gente já falou isso, né? Mas só para ficar claro que existem tipos diferentes de fichamento. Você pode fichar um livro, você pode fichar um texto, você pode fichar citações, você pode fichar um programa de televisão, você pode fichar uma peça de teatro, enfim. No fichamento de livro, anotações de comentários sobre a obra para resenha. Você vai resumir e vai comentar. Aulas críticas e literárias, você vai fazer comentários, você vai colocar sua opinião também sobre essa obra ou não. Você pode só fazer o resumo e não resenhar. Fichamento de um texto, apontamentos que resumem o conteúdo da obra. Você vai resumir o texto, você pode também tecer comentários ou não. Aqui é mais voltado para a aprendizagem do conteúdo. Você está estudando essa aula aqui, você anota as informações importantes dessa aula e você vai resumir o conteúdo da aula. Fichamento de citações, já falei, né? Transcrição de partes de texto para posterior reprodução. Coisas importantes, principalmente para trabalhos acadêmicos. Eu quero fazer uma citação referente a isso, eu já sei de onde eu tirei, quem foi o autor, de que página foi, de que livro foi, de que edição foi, porque eu tenho tudo anotado. Eu trago exemplo, modelo. Fichamento de citação. Aqui tem me desculpe, mas foi o melhor que eu achei. Eu sei que não dá muito claro, né? Mas o que importa aqui é que você visualize as partes. O cabeçalho, né? Vem o quê? Aqui o nome do autor, da obra, o ano, a editora. Aqui em cima tem a disciplina, se for para alguma disciplina, o nome do professor. E aqui vem dizendo que é o fichamento de citações. Você tem que dizer fichamento de quê? Fichamento de um livro, fichamento de citações, fichamento de um texto. Tem que dizer. Aqui as citações que a pessoa copiou, dizendo a página, as páginas em que essa citação se encontra. São 2 citações. E o local em que se encontra a obra. Se for o site, o nome do site, que dia você acessou, que horas você acessou, principalmente a informação de internet muda a todo momento. Você acessou hoje às 10 horas, daqui, 3 horas da tarde você volta, a informação do site já foi alterada. Se for biblioteca física, nome da biblioteca, em que lugar se localiza. Às vezes você viajou para um lugar para fazer uma outra coisa, mas encontrou uma biblioteca interessante, achou um material interessante, aí resolveu fichar esse material, coloca lá onde foi. Se for biblioteca virtual, a mesma coisa. Onde tem o resumo, né? Aí aqui vem dizendo o quê? O cabeçalho. O nome do livro, as páginas, não foi o livro todo, foi só o segundo capítulo, da página 30 à página 132. A autora tem a maneira de citar o nome do autor, eu não vou entrar nesse mérito agora não, mas existe uma maneira, o nome da obra completo, o local, editora e o ano, e aqui o resumo do conteúdo do livro, no caso do capítulo, das páginas do capítulo que foram fichadas. E eu finalizo a nossa aula de hoje com a seguinte mensagem. Sempre que ficar com preguiça de estudar, lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde você deseja chegar. Só através do estudo a gente avança. Você pode nascer em berço de ouro, você pode ser a pessoa mais rica do mundo. Se você não estudar, você vai falir todo o império que sua família construiu, porque você não vai ter capacidade de administrar, vão te passar a perna. E se for como eu, que nasceu batalhando, é batalhador, melhor ainda, o caminho que o batalhador tem de vencer na vida é estudar. Eu vou ganhar na loteria. Se você não estudar, você vai perder, você vai fazer péssimos investimentos, você vai perder. Quantos exemplos a gente tem aí de gente que ganhou, que era milionário e que hoje mora embaixo da ponte? Então, estudar ainda é o caminho, ainda é a solução, ainda é algo que vale a pena, porque o seu conhecimento ninguém nunca vai tirar de você, você vai levar esse conhecimento para a vida toda. Obrigada por sua presença na aula de hoje, espero que a aula tenha esclarecido bastante coisa, fiquem com Deus,
Leiam, estude, olhem o material em PDF. Até a próxima, se Deus permitir. Bom dia.